A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no livro de Josué, capítulo 1, verso 13, que diz: Lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, o servo do Senhor, dizendo: O Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá essa terra. Lembrai-vos da palavra que falou Moisés, o servo do Senhor. Quero falar no dia de hoje qual é a nossa relação como crentes com a palavra. Primeiro, está aqui, Josué 1,13. Lembrai-vos da palavra. Como é importante a gente lembrar da palavra de Deus, que é dita pela boca dos servos de Deus. Nesse caso aqui, lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, o servo do Senhor, dizendo: O Senhor, vosso Deus, vos dá descanso e vos dá essa terra. Essa era uma promessa direta de Deus, falada através de Moisés. Portanto, a palavra de Deus que nós lemos pode ter sido falada por Moisés, Josué, Jeremias, Isaías, Ezequiel. Nós devemos lembrar a palavra do Senhor. E se também ela é dita pelos santos do Novo Testamento, Paulo, Pedro, João, devemos lembrar da palavra do Senhor, que ele nos dará o descanso necessário. Lembrai-vos da palavra do Senhor. Então, a primeira coisa que o crente em Jesus deve fazer é lembrar da palavra do Senhor. Nunca podemos nos esquecer da palavra do Senhor. Portanto, devemos lembrar da palavra do Senhor. Malaquias, capítulo de número 1, versículo 1, lemos assim, peso da palavra do Senhor contra Israel pelo ministério de Malaquias. A palavra do Senhor, ela tem peso. E nós devemos lembrar que quando nós não cumprimos a palavra do Senhor, ela pesa sobre nós. Por isso, o profeta, não só Malaquias, Zacarias também muitas vezes começa as suas profecias dizendo peso da palavra do Senhor. A palavra do Senhor carrega, sim, um peso para nós a cumprirmos. Então, lembrai-vos da palavra. Lembre que a palavra tem peso da palavra do Senhor. A palavra do Senhor tem um peso muito grande em nossas vidas e nós devemos lembrar dela e cumprir ela. Vamos para o Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 2. Diz assim: segundo nos transmitiram os mesmos que presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Ministros da palavra. Devemos lembrar a palavra do Senhor, devemos lembrar que ela tem um peso e devemos ser ministros da palavra. Devemos pregar a palavra de Deus, não a nossa palavra, mas sim a palavra de Deus. Portanto, o crente deve lembrar da palavra. O crente deve saber que a palavra tem peso e o crente deve ser um ministro da palavra, que nós possamos, aonde ir, sermos ministros da palavra de Deus. Vamos ler Colossenses, capítulo de número 4, verso de número 3. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui. Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra. Você sabia que a palavra tem porta? Tem a porta certa, tem a hora certa de ministrar a palavra de Deus? E a palavra são portas que se abrem a fim de falarmos o mistério de Cristo.
pelo qual também estou preso. Paulo estava preso, mas ele pedia que a igreja de Colossos orasse por ele, para que Deus abrisse a porta da palavra. Não só a porta da prisão, mas a porta da palavra. Vamos lá, lembrai-vos da palavra. Devemos saber que a palavra tem um peso da palavra. Devemos ser ministros da palavra e devemos orar para que a porta da palavra se abra para nós. Vamos para a epístola de Tiago, capítulo de número 1. Tiago, capítulo 1, versículo de número 22. Tiago 1, 22, lemos assim: E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Lembre-se que a palavra tem um peso. Mas qual é o peso da palavra? Para que nós a cumpramos. Aí Tiago diz: sede cumpridores da palavra. Portanto, lembrai-vos da palavra. Lembre que a palavra tem um peso. Qual é o peso? A obediência. Devemos ser ministros da palavra e devemos orar para que a porta da palavra se abra para nós. E também, de acordo com Tiago, devemos ser cumpridores da palavra. Cumpridores da palavra. Tiago 1, verso 23, diz assim: porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural e depois se esquece como é que é. Ouvintes da palavra. Para nós cumprirmos a palavra, temos que ser ouvintes, mas não apenas mero ouvintes e se esquecer de cumprir a palavra. Portanto, lembrai-vos da palavra. Peso da palavra, ministros da palavra, a porta da palavra, cumpridores da palavra, ouvinte da palavra. Devemos ouvir a palavra de Deus e ouvir para cumprir, conforme Tiago nos fala aqui na sua epístola, no capítulo 1, verso 22 e versículo de número 23. E por último, Apocalipse, capítulo 6, verso 9, lemos assim: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus. Olha, ainda que o amor da palavra de Deus nos custe a vida, vale a pena sermos fiéis à palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. O testemunho que deram foi o testemunho da palavra. Portanto, a relação entre o crente e a palavra. Vamos lá, lembrai-vos da palavra. Peso da palavra. A palavra tem peso. Ministros da palavra devemos ser. Devemos orar que a porta da palavra se abra para nós. Devemos ser cumpridores da palavra. Devemos ser ouvintes da palavra, mas ouvintes para cumprir, e devemos ter o amor da palavra. Note que a alma dos mártires estava lá pelo amor da palavra. Eles não amaram as suas vidas, amaram a palavra de Deus. Que nós amemos a palavra de Deus, que nós lembremos que ela tem um peso, que sejamos ministros da palavra, que a porta da palavra se abra, que sejamos ouvintes e cumpridores da palavra. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Acione o nosso canal, o canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva. Deus te abençoe. Amém.